Bom dia aos irmãos que estão aqui na nossa igreja. Bom dia a você que está nos ouvindo pela internet. Nós vamos orar nesse momento pedindo a Deus a orientação para o culto dessa manhã. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido a esse salão de culto, Pai, aonde nós vamos nesse momento procurar o Teu trono de graça através da adoração e dos louvores. Pai, nos conduza, Senhor, a fazer de uma forma, Pai, que agrade, Senhor, o Seu coração, a oferta de louvor e adoração que nós estaremos dedicando a Ti nesse momento, que possamos entrar no Teu trono de graça, através de Jesus Cristo, lavados e remidos, Senhor, no sangue do Cordeiro. Pai, abençoe, Senhor, todos os pedidos que fizermos aqui, abençoe, Senhor, a Tua palavra que será meditada, os louvores, as orações, abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, toma cada um deles em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Enquanto nós vamos estar nos preparando para o primeiro louvor, nós queremos te convidar a participar do nosso canal. Queremos pedir a você que está nos assistindo agora, que esteja compartilhando esse culto. Dá uma paradinha agora, né? Se você está acessando o culto dessa manhã, esteja colocando aí para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus parentes, esse momento de adoração e louvor. Nós estamos direto da Primeira Igreja Batista, em São José do Embaçaí, Maricá. Nós estamos transmitindo esse culto ao vivo, mas você pode estar se inscrevendo também, como está sendo colocado para você aí na nossa página do YouTube. Nós temos lá algumas inscrições, você pode se inscrever nesse canal e acompanhar todos os cultos que nós fizemos até agora. Mais ou menos 131 cultos que nós já fizemos desde o início da pandemia. Então você pode acessar esse culto, estar ali orando, louvando a Deus. Você pode estar participando desses trabalhos que nós já realizamos aqui nesse lugar. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar o primeiro louvor. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei.
te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Nesse instante nós vamos passar ao momento de ofertório. Então, se você tem seu dízimo, sua oferta, você pode nesse momento estar entregando e fazendo desse momento um momento de culto também com os seus bens. Para você que está nos assistindo pela internet, já está aparecendo aí o número da conta, número da agência, o CNPJ da igreja. Você pode estar fazendo também um Pix para o CNPJ da igreja e assim colaborando com a obra do Senhor. Você pode colocar o valor que propor em seu coração, e esse valor com certeza vai estar ajudando no trabalho aqui realizado na Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. É através dessas ofertas e desses dízimos que nós estamos transmitindo esse culto pela internet, porque nós temos um gasto para transmitir o culto. É através desses dízimos que nós mantemos as luzes, nós mantemos a água, nós mantemos todo o bom funcionamento do salão de culto da igreja, e também nós realizamos as obras realizadas a evangelismo também de nossa igreja. Nesse primeiro momento, estamos sendo limitados pela pandemia, e nós estamos fazendo essa obra de evangelização, de expansão do reino, de levar os cultos aos lares através desse culto da internet. Então eu te peço que você ore por esse culto, que você nos ajude a divulgar esse culto. Nós queremos agradecer a muitas famílias que já estão nos acompanhando pela internet, né? O Marco, Maria Helena, o Toninho, a Ana Nery. Nós sabemos que eles têm assistido o nosso culto, e muitos outros irmãos que nos assistem pela internet. Meu irmão Oswaldo está sempre acessando, e outras pessoas. Então que você possa convidar outras pessoas também a participarem desse culto. Eu citei apenas alguns, mas muitas famílias já têm nos acompanhado e orado por esse culto, e têm também compartilhado desse trabalho, mesmo não sendo membros da nossa igreja. Então você pode nos ajudar. Nós vamos passar um momento de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, o sobrinho e o cunhado da irmã Leia. Parece que nós temos uma boa notícia: o sobrinho já saiu do hospital, né, Cristina? E o cunhado é que ainda precisa de acompanhamento ainda no hospital. Então são dois agradecimentos: a melhora do sobrinho e ainda a melhora está acontecendo progressiva do cunhado da nossa irmã Leia. Que Deus abençoe a família dela e que dê essa vitória deles voltarem para casa. A irmã Marisa, que pede pelo seu enteado e por um negócio que ela precisa resolver. A tia da Michele, que também enfrenta a Covid-19, que é a nossa vizinha lá. O Márcio, a Fátima, irmão da Cristina, né? O Moisés, a Tamires, a dona Edmeia, que é a mãe da irmã Edir. A irmã Darcy, que parece que voltou para casa, né, Cristina? Está em casa também. A Cristina tem me ajudado nessa parte. Essa semana eu acho que eu vou conseguir dar mais uma atenção a esses irmãos, porque no trabalho eu tenho ficado direto trabalhando. Então eu chego em casa, às vezes preciso estudar alguma coisa, tanto do trabalho quanto daqui da igreja, para me preparar para pregar. Mas essa semana, se Deus quiser, eu vou estar entrando em contato com esses irmãos, estando mais perto deles. A Beth, a minha cunhada, graças a Deus,
as taxas dela melhorou muito, ela já está interagindo, ela já está acordada, já saiu da sedação, ela não precisou de tomar medicamentos para outros órgãos dela, né, que não foram afetados, graças a Deus. E nós temos acompanhado a melhora da minha cunhada, e eu agradeço a Deus por estar ali mantendo ela e cuidando dela. O Joaquim Henrique, eu não sei se ele foi operado. Foi, Cristina? Então ainda não foi operado. É uma criança que nós temos orado por ela. Vamos continuar orando. A Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton. A Benaia, que pede para uma porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisca, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, a Taizinha, o Carlos Mendes, irmão Isaías, Zaide, os médicos, os enfermeiros, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas, pelas melhoras, Senhor, que nós temos aqui na nossa coluna de oração, pelo teu cuidado. Te pedimos, Senhor, que tu continues a cuidar dos outros enfermos que estão aqui em nossa coluna de oração. Toma-os pela mão, Senhor, e, Senhor, cure o enfermo, faz-o levantar do seu leito de enfermidade. Pai, que tu possas estar alcançando os outros problemas que foram colocados aqui diante do Senhor, uma porta de emprego, a liberdade, Senhor, de cativos que estão aprisionados, que o nome está aqui também. Problemas de família, Senhor, dificuldades financeiras, seja quais forem, Senhor, os motivos, que tu possas entrar com providência. Senhor, esteja acompanhando os outros pedidos também, protegendo os médicos, os enfermeiros, o nosso bairro, dando, Senhor, sabedoria às nossas autoridades. Senhor, nos ajuda, Senhor, com a corrupção que está graçando o nosso país, Pai. Não deixe, Senhor, que o nosso país seja destruído por essa pandemia que é a corrupção, mas que tu possas estar intervindo, Senhor, contra, Senhor, isso tudo que está acontecendo, e que nos dê um país melhor para que nós vivamos em paz. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando a Deus com mais um cântico, oferta de amor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.
pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faço o que está em teu coração. A cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Foi que eu nasci. O teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, e o tema que nós estaremos fazendo a reflexão é a obediência a Deus e a sabedoria. Elas caminham lado a lado, obediência a Deus e a sabedoria. Então nós vamos estar nesse instante orando ao Senhor e pedindo a orientação a Deus para a reflexão da palavra de Deus. Pai, toma-nos, Senhor, em tuas mãos, para que os nossos corações estejam preparados para receber a tua palavra, e, Senhor, que tu possas nos conduzir na meditação dela, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Essa reflexão, ela estará sendo feita no livro de Provérbios, capítulo 3, hoje nós estaremos fazendo a reflexão até o versículo 8, e vai ser um estudo que nós estaremos fazendo, expositivo desse texto, que é um texto muito didático, que ele próprio nos ensina a questão da obediência e a sabedoria andando lado a lado. Nós vamos estar lendo o texto de 1 a 8, e depois, com o decorrer dos estudos que estaremos fazendo, nós vamos estar quarta-feira continuando na reflexão desse tema, e até nós esgotarmos todo o conhecimento que está aqui na palavra de Deus, e que nós vamos estar fazendo a reflexão desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Filho, não esqueça os meus mandamentos, lembra sempre dos meus conselhos. Os meus ensinos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Eu vou começar a introdução por esse primeiro versículo que nós lemos agora nesse momento, que é: Filho, não esqueça os meus mandamentos, lembra sempre dos meus conselhos. A obediência a Deus e a sabedoria, elas andam de mãos dadas. Por quê? Ser obediente a Deus, nós vamos ver isso,
traz a sabedoria de Deus também para a nossa vida. É sábio ser obediente a Deus. E não é por menos que a gente vê que Deus, ele, quando tirou o povo de Israel do Egito, e ele conduziu o povo pelo deserto, o que ele fez na condução? Ele levou até um monte sagrado, que era o Monte Sinai. E ali ele fez o quê? Deu o quê? Os mandamentos, os 10 mandamentos. Nenhuma outra nação tinha mandamentos, nenhuma outra nação ela tinha vamos dizer assim, um estatuto de obediência dado por uma divindade ou por uma religião. As pessoas podiam fazer o que quisessem, elas eram livres para fazer o que quisessem. Já o povo de Israel não tinha mandamentos, e esses mandamentos caíram por terra depois, que Jesus Cristo veio. Isso acabou? Não, ele veio para cumprir a lei, Antes, esses mandamentos, eles eram mais difíceis de serem cumpridos. Por quê? Por causa da nossa falibilidade, porque nós somos falhos, nós somos limitados. Hoje, pela graça, nós conseguimos cumprir esses mandamentos. Por quê? A graça nos concede o quê? A presença do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir a lei, porque pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio anseio, nós não conseguiríamos. Então, por isso também que a graça, ela tem uma responsabilidade ainda muito maior, de nós obedecermos o quê? A orientação do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele vem acompanhado com sabedoria, ele vem acompanhado também com ensinamentos. Ele mesmo nos ensina a caminhar. Eu, por exemplo, evangelizei uma senhora que ela não tinha condições de estudar muito a palavra de Deus, mas eu comecei depois de evangelizar e ela aceitar a Cristo como Salvador, ela já estava com um câncer terminal na coluna, e eu ia lá fazer o discipulado dela, conduzir ela aos ensinamentos do Senhor. E o interessante é que quando eu estava explicando a ela as coisas da Bíblia, ela completava o ensinamento. Aquilo me deixava assustado. Ela não teve nenhum contato com alguém orientando ela espiritualmente. E como é que ela sabia dessas coisas? O Espírito Santo, naquele momento que eu estava fazendo aquele momento de ensino da palavra de Deus, instruindo ela nos caminhos do Senhor, quem estava guiando ela é o Espírito Santo de Deus. E aquilo marcou muito a minha vida. Eu pude ver ali que junto com a palavra de Deus, que é o nosso livro de fé e ordem, nós devemos praticar a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia e dela tirar aquilo que nós precisamos para a nossa orientação de vida. Havia também o Espírito Santo também ensinando aquela mulher. E assim é também, porque a vida espiritual, ela é feita de várias coisas que nos acrescentam a nossa vida espiritual. A ação do Espírito Santo, as experiências pessoais que nós temos, acrescenta na nossa vida espiritual. Mas o principal é conhecer a palavra de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ser orientados pela Bíblia, porque senão nós vamos ver muitas coisas que acontecem nos nossos dias, que não fazem parte da adoração, e muitas pessoas estão aceitando porque desconhecem aquilo que está na palavra de Deus. Salomão, ele coloca aqui nesse ensinamento, ele se coloca como pai espiritual na hora do seu ensino.
E quando Salomão ele faz essa introdução, filho, não esqueça os meus ensinos. E ele coloca esse texto no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios passa a fazer parte do cânon bíblico. Essa palavra que Salomão estava dando, ela já nos orienta a segui-la como palavra inspirada por Deus. Então nós não temos que ler esse texto como se fosse Salomão escrevendo ao seu próprio filho, mas sim Deus escrevendo aos seus próprios filhos, que somos nós. É assim que nós temos que entender, particularizar essa palavra individualmente para cada um de nós. Nós somos, em certos momentos, apáticos, né? E muitas vezes nós nos esquecemos de algumas coisas. Então, por que é importante nós estarmos sempre nos voltando para a palavra de Deus e aquilo que ela tem a nos ensinar? É como se, por exemplo, houvesse uma oportunidade de nós passarmos numa prova. Você foi bom aluno durante muito tempo, no primeiro, no segundo grau, e aí fez a faculdade, você tem uma gama de conhecimento muito grande, você já é formado, mas aí aparece uma prova que te dá uma oportunidade muito grande de você abraçar. Você tem condição de fazer aquela prova sem estudar? Mesmo você já tendo estudado muito na sua vida? Eu vou fazer aquela prova que eu vou passar. Você não vai passar. Você não vai passar. Por quê? Porque você já deixou há muito tempo de estar se debruçando naquela questão e aquilo dali, né, está muito prático na sua vida, porque você estuda e você está sempre praticando, fazendo alguma prova também no período em que você está estudando. Mas agora, quando você vai realizar aquela prova, se você não parar para debruçar e estudar, você vê que você esqueceu aquilo tudo. Você mais vai chutar naquela prova do que você vai fazer as questões certas. E assim também é na nossa vida. Nós passamos por prova na nossa vida. Volta e meia vem uma questão na nossa vida e nós precisamos resolver. E se nós não tivermos sabedoria para resolver, nós vamos encontrar dificuldade. Então a Bíblia, ela nos orienta a buscar a sabedoria. Então nós precisamos estar sempre em contato com esse conhecimento, com essa instrução que vem da palavra de Deus. Nós precisamos de um instrutor que está sempre nos ensinando. E qual é o melhor instrutor que nos ensina? A própria palavra de Deus. Então, na primeira reflexão, nós vamos ter apenas 2 tópicos a refletir. A introdução já foi uma reflexão em cima dessa palavra de obediência e sabedoria. O primeiro tópico é: a obediência a Deus e a sabedoria nos ensina a ter. Ter o quê? No versículo 2 diz assim: os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Olha o que diz já o versículo 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Olha, eu não conheço ninguém que diz assim: eu quero morrer logo. Teve uma vez que o pastor Isaías Moreira de Frias, saudoso Isaías Moreira de Frias, da Igreja Batista do Fonseca, ele perguntou isso à igreja: quem gostaria de ter morrido esse ano? Meu pai levantou a mão atrás. Meu pai estava atrás. Naquele tempo que os diáconos sentavam atrás, ali, se lembra disso, né? Diáconos sentavam ali atrás do pastor, ele levantou a mão. Aí todo mundo ficou olhando assim,
Aí apontou para o pastor Isaías olhou para trás, estava papai com a mão levantada. Olha, já no caminho de casa, já minha mãe começou: que negócio é esse de você querer morrer? Que negócio é esse? Está querendo morrer por quê? Não está satisfeito? Não está satisfeito com a vida que está levando? Começou a dar uma dura nele no caminho. Mas depois ele foi explicando: não, porque o morrer não quer dizer só que a vida acabou. O morrer é a eternidade. Ele entendeu a pergunta dessa forma. É claro, né? O morrer, para a gente, é Cristo. Então, nós vamos morrer, nós vamos por uma eternidade, vamos estar desfrutando de uma alegria muito maior do que aquela que nós vivemos aqui nesse mundo, né? Nós vamos estar livres de toda lágrima, de todo sofrimento. Ele entendeu dessa forma, mas os outros entenderam da seguinte forma: não, melhor é viver mais um pouquinho, melhor é estar vivo. E muitos de nós, né, que estamos aqui, quando for fazer essa pergunta, quem gostaria de viver muito? Todos nós vamos levantar a mão, claro. Viver pouco? Eu quero viver até pelo menos os 90 anos de idade, né, irmã Sônia? Eu quero. Se puder ir mais um pouquinho, eu vou. Quero viver bem, não quero viver dando problema para ninguém, né? De ninguém ficar ali no cuidado comigo e aí está trazendo problema à vida de alguém. Mas eu quero viver. Ninguém quer morrer. Uma vida longa. Olha como é que a obediência a Deus e a sabedoria, que estão lado a lado, né? Ela nos traz promessa de quê? Uma vida longa. Quantas pessoas não estão morrendo porque são desobedientes a Deus? Não é verdade? Quantos desobedientes à vontade de Deus estão ficando pelo caminho, estão morrendo? Morrendo por quê? Por causa da desobediência. Porque querem ir atrás dos seus próprios desejos, de fazer coisas erradas. E aí morreu. Mas olha só, nós estamos falando aqui, né, de um momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, e a gente fica vendo: foi para uma festa. Foi para uma festa. Não é momento de ir para festa, não é momento de ir para bailes, né? Mas quantos foram para esses bailes? Quantos foram para essas festas? Quantos foram para a aglomeração? E hoje estão num aparelho, respirando lá por aparelho, por desobediência. Mas olha só, eles estão lá no aparelho, sofrendo as consequências disso, mas aí vem uma outra pessoa que ficou em casa e foi contaminado de alguma forma. Aí chegou no hospital agora para ser cuidado, não tem vaga para ele, porque o desobediente está lá, recebendo aquele tratamento que aquele que estava em casa ali, obediente, né, seguindo as ordens dos médicos de ficar em casa, foi para lá para o hospital para receber algum atendimento. Não pode. Olha como é que às vezes nós prejudicamos a vida de uma outra pessoa. A Bíblia diz assim: ninguém vive para si e ninguém morre para si. Mas quantos não buscam viver para si mesmo? Aí, buscando viver para si, ele fala assim: a vida é minha. Mas não é. A gente vai parar para pensar, não é. A gente interfere na vida das outras pessoas. Um filho desobediente, que vai fazer coisas que vão trazer prejuízos a toda a família, se ele for preso, a família toda sofre. Não é verdade? Se ele, por exemplo, ficar doente, pegar uma doença terminal, a família toda sofre. Se ele morrer, a família toda sofre. Então, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus. A verdade é essa. O texto, no seu contexto, diz que nós devemos viver para Deus. E vivendo para Deus é o quê? Viver com obediência. E isso vai trazer uma vida longa para nós. E uma vida cheia de sucesso.
Em uma outra tradução diz assim: pois eu vos dou uma boa, mesmo texto, pois eu vos dou uma boa doutrina. Significa o quê? Que eu vos dou um bom ensinamento. Aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus nos manda fazer, não é coisa ruim de fazer, não. É coisa boa. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos estar obedecendo coisas que vão ser benéficas para a nossa vida. Vai só trazer bem, não vai trazer mal, não. Se vivemos em obediência, porque vai ser palavra de sabedoria dada por Deus. Mas aí as pessoas preferem não ouvir a palavra de Deus. Eu estava conversando com um senhor que ele trabalha junto com a gente, mas trabalha como terceirizado. Ele estava falando das conquistas da vida dele, tudo aquilo que ele tinha conquistado na vida dele. Ele tem os 2 filhos formados na faculdade, um está fazendo faculdade, o outro já está formado. E ele me falando as conquistas e tudo aquilo que ele tem. Ele é um homem que vive com sabedoria. E quando ele estava falando isso, ele falou assim, no final ele falou assim: eu tenho menos recursos da minha família. Mas eu falei assim: mas você é um homem de sucesso. Você é um homem de sucesso. Pelo que você está falando, a tua família vive bem. Você vive bem com a sua esposa, você vive bem com os seus filhos. Seus filhos são bem criados. Seus filhos conquistaram coisas que muitos aí que têm dinheiro não conseguem que os seus filhos conquistem. Você é um homem de sucesso. Você pode se ver como aquele que tem menos condição na sua família, mas você é um homem de sucesso. Porque como é que a gente define o sucesso na vida de alguém? Quando alguém é bem sucedido. Não é quando alguém está lá em cima do topo e as pessoas estão, olhando para cima, e aquela pessoa se achando que tem sucesso. Tem cantores aí que estão fazendo o maior sucesso no mundo aí, mas vai ver a sua vida, a vida que eles estão vivendo. É uma vida de drogas. É uma vida no qual eles não se definem se são homens, se são mulheres. Vivem uma vida totalmente dissoluta, não tem um caráter formado, briga com o pai, briga com a mãe, estão sempre envolvidos em polêmicas. De uma hora para outra, morre cedo. A gente vê tantas pessoas de sucesso morrendo cedo. Sucesso segundo os olhos do mundo, não segundo o prisma de Deus. Não segundo o sucesso que Deus enxerga na vida de alguém. No versículo 3 diz assim: não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Olha, essas 2 palavras, elas precisam estar gravadas no coração. Não pode ser algo externo. Não pode ser algo escrito em papel. E na questão lealdade, a nossa lealdade a Deus, ela não pode ser dividida. Lealdade é isso, ela não pode ser dividida. Lá em Mateus capítulo 24 diz assim, algumas traduções, um servo, mas aqui nessa tradução, nova tradução linguagem de hoje, diz assim: o escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, lealdade significa isso. A Deus nós devemos depositar toda a nossa lealdade, não podemos dividir com mais nada. Lealdade significa isso. E o texto diz, para nós guardarmos essa lealdade inscrita onde? No nosso coração. Mas eu estou inscrito lá, né, no hall de membros da igreja.
Batista em São José do Baçaí. Eu vou usar a nossa igreja. Então a referência tem que ser a gente, né? Ah, eu sou membro da igreja lá. Mas você está fazendo isso. A lealdade não está escrita no coração desse crente. Está fazendo coisa errada? Pode estar escrito lá, no rol de membros da igreja. Ah, mas eu sou crente, sou batizado, eu tomo a ceia. Está escrito que você pode tomar a ceia no estatuto da igreja. Mas se a lealdade não estiver escrita no seu coração, não valeu de nada. E outra coisa, fidelidade. E o que significa fidelidade? Significa ser digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. Será que nós somos dignos de confiança? Deus é. Por isso que nós o servimos, porque Deus é. A sua palavra diz o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. E nós acreditamos em Deus por causa da sua fidelidade. Ele é fiel a nós. E nós? Aonde está escrita a nossa fidelidade? No coração. Então nós devemos ser dignos de confiança de quem? De Deus. Um dos frutos do Espírito, nós falamos no início, tá? Está no livro de Gálatas, capítulo 22 e 23, no versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, na Nova Versão Internacional. Então, um dos frutos do Espírito é fidelidade. E precisa estar gravado aonde? No nosso coração. Versículo 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Quando se fala de Jesus Cristo, diz que Ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O que significa isso? Crescer em graça é porque Ele alegrava o coração de Deus. Se nós formos obedientes a Deus, vamos trazer alegria ao coração de Deus. Se formos desobedientes, tristeza. É igual quando nós, filhos, desagradamos aos nossos pais e às nossas mães. Nós podemos ver no olhar dos nossos pais, nas nossas mães. Não é verdade? Eu via no olhar do meu pai, quando eu fazia alguma coisa de errada, e aquilo entristecia o coração dele, e aquilo me entristecia, porque ele não merecia quando eu fazia as coisas erradas. Minha mãe ficava triste também, eu podia ver no olhar da minha mãe, mas eu posso olhar no olhar de Deus, a tristeza que eu trago ao seu coração, mas eu posso sentir a tristeza que eu proporciono ao coração de Deus. Posso, pastor? Pode, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. E quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, aquele que é crente, ele fica triste. Ele fica triste. O crente fica triste. E quantas vezes a gente fica triste, mas a gente continua desobedecendo? Para que nós vamos trazer tristeza ao nosso coração? É sermos obedientes, é aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Uma outra coisa, a segunda parte: como aos seres humanos, as pessoas que tinham o coração para o bem, que estavam propensas a ouvir a palavra de Deus, elas se enchiam de graça também, quando Jesus Cristo chegava e falava para elas, quando Jesus Cristo chegava e curava, quando Jesus Cristo chegava e fazia milagres, o coração dessas pessoas se alegrava.
Quando nós fazemos a coisa certa, as pessoas de bem, as pessoas que querem o bem, elas se encherão de graça. Outras não, outras ficarão zangadas, aborrecidas. E aconteceu com o próprio Jesus Cristo também. Ele agradava a todos? Claro que não, mas não, ele desagradava aqueles que não eram de Deus, que não obedeciam a Deus. Aqueles que eram obedientes a Deus se enchiam de alegria e graça. Então nós temos que buscar a obediência, a sabedoria, porque até os outros corações nós estaremos enchendo de alegria e de graça. Em segundo lugar, para finalizarmos, a obediência a Deus e sabedoria nos conduz, em primeiro lugar, a confiar no Senhor de todo o coração. Todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração, versículo 5. Olha, quando alguém dá uma entrevista, quando alguém fala sobre alguma coisa que ele está pedindo, né? Ele está pedindo por uma enfermidade, está pedindo por um problema, e você pergunta assim: você está procurando a quem? Eu peço a Deus. Eu peço a Deus, mas eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar. Aí enumera um monte de lugares onde existe ali um ecumenismo, onde existe ali uma mistura muito grande. Que não é só a Deus que aquela pessoa confia, ela não está confiando em Deus de todo o seu coração. Ela está dividindo o seu coração em partes. E Deus não divide nada em partes, Ele não quer nada em partes, Ele não quer parte da nossa vida. Ele quer o nosso coração como um todo. A confiança em Deus tem que ser total, de todo o coração. E isso é possível quando nós obedecemos e caminhamos lado a lado com a sabedoria de Deus. Podemos confiar em Deus de todo o coração. Isso nos proporciona uma confiança em Deus. E não se apoie na sua própria inteligência. Olha, uma das frases que são erradas, e o crente não pode estar usando algumas frases. Eu sempre pego algumas frases que às vezes eu vejo um crente usando uma frase dessa: se Deus me der saúde, o resto eu faço. Está errado. Está errado. Não está? Não está? Está errado. Deus me der saúde, o resto eu faço. Na realidade, Deus vai dar saúde, Deus vai dar as portas abertas, Deus vai dar as oportunidades, Deus vai dar tudo. É Ele que dá tudo. Todas as coisas vêm dEle, as mínimas coisas. Mas você conquistou isso. Não fui eu que conquistei, eu não posso dizer isso. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Todas as coisas que estão vindo nas nossas mãos estão vindo pela sua graça. Mas eu trabalhei. Quem te deu o trabalho? Deus. Quem abriu as portas para esse trabalho? Deus. Quem está te dando a sabedoria para você fazer uma prova e passar para aquele trabalho? Deus. Deus, Ele está do princípio ao fim. Em todo o processo está Deus. Quando nós tiramos Ele de algum processo na nossa vida, pronto. Nós não estamos reconhecendo a Deus naquilo que estamos recebendo. Está lanchando? É Deus que te deu o lanche. Está almoçando? Está jantando? Deus que te deu a janta. Está levantando pela manhã? Deus te deu uma boa noite de sono para você dormir e para você acordar. É vitória. Você já tem que agradecer a noite dormida. Se hoje começa uma semana, Deus está te dando essa semana. Deus nos dá tudo. Tudo vem das mãos, tudo pertence a Ele. A gente tem que reconhecer isso. Lembra de Deus em tudo o que você fizer. Ele nos conduz a lembrar dEle em tudo o que nós fizermos. Vai fazer alguma coisa?
lembre-se de Deus. No momento que você estiver fazendo, glorifique a Deus, faça para Ele. A Bíblia nos diz isso: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A Bíblia nos orienta a isso. Então nós temos que fazer tudo. Está fazendo a comida, lembre-se de Deus na hora da comida, agradeça a Deus, peça sabedoria, peça para Ele continuar te dando aquela condição de você fazer a comida, porque muitas pessoas não podem mais fazer a sua própria comida, porque não tem mais condição, estão enfermas. E se não tiver alguém fazendo a comida para elas, elas não podem nem comer. Muitas pessoas não têm condição de colocar ali aquilo que está ali no prato ou na panela. O que eu vou colocar na panela? Você está colocando ali os ingredientes na panela? Deus te deu aqueles ingredientes para você colocar na panela. Agradeça cada coisa, cada momento da tua vida. Pegou o carro, agradeça a Deus pelo carro. Chegou no trabalho, agradeça a Deus pelo trabalho. O dia foi estressante, foi difícil, agradeça, porque Deus te deu condição de você vencer aquele dia tão estressante, tão difícil. Minha família tem tanto problema, agradeça a Deus pela sua família também, pelo seu filho, pelo seu esposo, pelo seu lar. Agradeça, tenha um coração agradecido. Lembre-se de Deus, o mais difícil que seja a situação, lembre de Deus e agradeça. Muitas pessoas não têm aquilo que nós temos, e nós deixamos de agradecer, porque nós ficamos desapercebidos de que outras pessoas não têm nada, e nós temos ali muitas coisas que Deus nos deu, e muitas vezes a gente desmerece aquilo que recebemos. A obediência a Deus e a sabedoria nos conduz a ter um bom remédio para curar as nossas feridas e aliviar os nossos sofrimentos. Versículo 7 e 8, para terminar, diz assim: não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Aí diz o seguinte, no versículo 8: pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas. A obediência a Deus, a sabedoria, nosso procedimento, as nossas atitudes, a experiência com Deus, a alegria que nós proporcionamos ao coração de Deus, deixando de lado a nossa sabedoria e enfatizando aquilo que Deus está dando à nossa vida, está acrescentando à nossa vida. O texto diz: isso será como um bom remédio para curar as suas feridas. Olha só o que a busca pela obediência, a busca pela sabedoria vai estar fazendo conosco. Tem pessoas feridas em suas almas? Tem. Muitas pessoas doentes espiritualmente, doentes de alma. E algumas delas estão até deitadas nas camas sem poder levantar. As feridas são espirituais. As feridas deram pus, as feridas deram febre. Aquela pessoa não estava percebendo isso. O corpo se encheu de chagas. Chegou um dado momento que essa pessoa agora está, às vezes, prostrada numa cama, no leito de enfermidade. A doença é espiritual. Mas o que ela precisa fazer? Buscar a cura. E a cura está em Deus, está em obedecer a Deus, está em buscar a sua sabedoria, que a palavra de Deus diz isso, e diz assim: e aliviar os seus sofrimentos. Deus vai aliviar os nossos sofrimentos, se nós buscarmos o que? A fidelidade, se nós buscarmos a lealdade a Ele. Ele estará cuidando de nós.
Uma das características do ministério de Jesus Cristo era o quê? O cuidado. Não é verdade? Ele já chegou em algum momento quando alguém chamar ele estava passando pelo caminho, e aí um cego, ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas chegaram para aquele cego e falaram assim: não incomodes o mestre. As pessoas. Mas Jesus não. Jesus parou, voltou e atendeu aquele cego. Jesus, ele foi no poço de Betesda, entrou ali pela porta das ovelhas, num dia de festa. Ele precisava passar por aquele lugar onde ele viu tanto sofrimento, tantas pessoas ali pedindo esmolas, tantas pessoas esperando ali um milagre. Ele passou por ali para curar um homem que estava coxo há 38 anos. Ele preferiu o poço das ovelhas, a porta das ovelhas, melhor dizendo. Ele sempre prefere a porta das ovelhas para aquele que está ferido, para aquele que está em sofrimento, que ele quer cuidar. Deus quer cuidar de nós, mas nós não nos colocamos aos seus cuidados, nós não o buscamos, nós não o obedecemos, nós não o procuramos. Certa vez eu ouvi uma ilustração de uma pessoa que falava que não acreditava em Deus, e aí sentou na mesa de um barbeiro. O barbeiro, ele começou a fazer o cabelo daquele homem, a barba, e aquele homem começou a dizer para aquele barbeiro: eu não acredito em Deus por causa disso. Ele tinha vários argumentos, dizendo que não acreditava em Deus. Não, porque Deus está acontecendo isso, aqui no mundo acontece isso, não existe Deus. Quando acabou tudo, aí ele virou para aquele homem e falou assim: está vendo aquele homem ali? Aí saiu de dentro da barbearia, olhou um homem barbudo, um homem cabeludo, um homem sujo na rua. Aí ele falou assim: aquele homem ali não acredita em barbeiro. Aí, como assim? Mas você está aqui, a barbearia está aqui. Aquele homem não acredita porque não busca vir aqui e fazer a barba, fazer o cabelo, tomar um banho. Sim, você também. Se você não buscar a Deus, você também não vai conhecer a Deus. As pessoas querem conhecer a Deus de ouvir falar. Nós temos que conhecer a Deus de aceitá-lo, de buscá-lo, de experiência pessoal. Porque senão nós vamos conhecer a Deus só de ouvir falar. E aí nós vamos criar um Deus na nossa mente que é um Deus tão limitado, que a nossa mente é limitada. E aí nós não vamos conseguir confiar num Deus que é muito maior do que aquilo que nós achamos que Ele é. E aí vamos viver na desobediência, vamos viver longe da sabedoria que só Ele pode nos dar. Nós vamos continuar esse estudo na quarta-feira e que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus, encerrando o culto dessa manhã com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Leva-me além. Render a ti adoração e derramar meu ser
deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Mais do teu poder.
leva-me além. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas mesmo, até as dificuldades, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos problemas, nós que amamos a Deus, nós vamos estar crescendo em graça e sabedoria diante de Deus, passando pelas dificuldades e louvando a Deus, crendo nele, confiando nele, e assim exercitando a nossa fé. E Deus pode nos dar as dificuldades, para que nós possamos estar sendo aprovados em meio às dificuldades, e assim crescendo em conhecimento e graça diante dele. Nós vamos estar louvando a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou esse momento de louvor e adoração. Senhor, que nós possamos ir para os nossos lares refletindo na Tua palavra, e que à noite, Senhor, possamos mais uma vez ter um encontro contigo, na comunhão dos irmãos e na comunhão contigo, no nome de Jesus. Amém.